Graça e paz. Amém? Deus está falando, tá? Desde o início do culto, Deus está falando. Os louvores hoje foi, pelo menos para mim, impressionante. Deus falou comigo em cada um dos louvores, principalmente nos dois últimos. Jeová Jireh e o que as irmãs cantaram. Resposta às orações que eu venho tendo com ele, as conversas que eu venho tendo com ele. Deus respondeu. E Deus fala com a gente quando a gente está aqui reunido, do começo ao fim. Se a gente quiser escutar, a gente escuta. Como dizia Jesus, quem tiver ouvidos, que ouça. Não é assim? Vamos ler Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segura no primeiro versículo, irmão. Quem conduziu Jesus para ser tentado? Foi o diabo? O Espírito Santo. Quem conduziu Jesus para aquele deserto foi Deus, com o propósito de testar Jesus, assim que Jesus ser tentado pelo diabo. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Para no 2, irmão. Nos 33 anos que Jesus viveu entre nós, ele viveu em forma humana. Embora Jesus operasse milagres, e operou muitos milagres, embora Jesus não tenha pecado enquanto viveu aqui entre nós, Jesus foi humano, carne e osso, como eu e você. Jesus sentia dor, sim ou não? Claro. Jesus sentia tristeza? Também. Alegria? Jesus ficou ansioso alguma vez? Não. Até suar sangue ele suou, meus irmãos. Aquilo é uma ansiedade. Você sabia que a medicina explica isso? Existe de fato. Não foi só com Jesus. Existe um mal que acomete o ser humano em estados de extremo estresse, em que os pequenos vasinhos que estão debaixo da pele, eles estouram. E a pessoa sangra pelos poros. Então vocês imaginam o estresse que Jesus estava vivendo naquele momento. Agora vocês imaginam Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. Tinha fome ou não tinha? Como diz o outro, estava com a barriga encostada nas costas. Experimenta você ficar um dia sem comer. Um dia. Muito, né? 5 horinhas. Atrasou o almoço. Normalmente todo dia se você almoça meio-dia. Aí naquele dia atrasou para meio-dia e meio. Como é que você fica? 1h da tarde, como é que você fica? As minhas filhas em casa, as nossas filhas em casa, pelo amor de Deus, só pela misericórdia, com fome. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, então ele esteve fome. 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. O tentador lhe colocou o dedo na ferida. Ele não tentou Jesus com outra coisa, ele tentou onde Jesus estava fragilizado no momento, que era a fome. Ele duvidou do poder de Jesus e tentou Jesus para que Jesus transformasse pedras em pães. 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo,
Pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Nesse momento o diabo testou a fé de Jesus. Você acredita que realmente você é o Filho de Deus? Se joga daqui. Você não acredita que teu pai vai te salvar, vai mandar anjo, vai segurar você? Então primeiro o diabo tentou a fome. Jesus não cedeu. Depois ele testou a fé de Jesus. Jesus não cedeu de novo. 7. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo então testou a vaidade de Jesus, a ambição de Jesus. Não deu certo na fome, não deu certo na fé, então vamos tocar no ego. O diabo então tentou o ego de Jesus. 10. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. 11. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Irmãos, o diabo desiste fácil? O diabo é persistente? Sim. E se ele fez isso com Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, por que ele não vai fazer comigo e com você? A mensagem de hoje, ela traz um tema importante para as nossas vidas. Mas antes de dar o título da passagem, quando eu escrevi essa mensagem, Deus me fez lembrar dos quadrinhos que eu lia quando eu era criança, adolescente. Sabe quem Deus me mostrou? Super-Homem. Quem conhece o Super-Homem? Pois é, todo mundo, né? O Super-Homem é um dos heróis mais populares e famosos dos quadrinhos, dos comics em inglês americano, né? Ele é um alienígena vindo do planeta Krypton, que veio aqui para a Terra, e quando ele estava aqui na Terra, ele era dotado de poderes sobrenaturais, porque ele era de outro mundo. Talvez no mundo dele ele era só mais um. Aqui ele era um ser sobrenatural. Por quê? Tinha super força, super velocidade, visão de raio-x, super inteligência. Era um homem invulnerável. Não tinha fraquezas. Sim? Não. O super-homem tinha uma fraqueza. Era um mineral que vinha lá do planeta dele, chamado Kryptonita, que quando ele era exposto a esse mineral, a Kryptonita, ele se tornava mais fraco do que um ser humano normal. Ele perdia as forças dele. E ele se tornava um homem vulnerável. O super-homem, quando estava exposto a Kryptonita, ele morria, ele podia morrer. Ele podia ser ferido gravemente. A Kryptonita sugava as forças do super-homem. Aí Deus me fez lembrar de um personagem bíblico, além do super-homem, Sansão. Quem lembra de Sansão? O homem mais forte que pisou esse mundo, ser humano forte. Qual era a fraqueza de Sansão? Qual era o ponto fraco de Sansão? O simbolismo eram os cabelos, mas o cabelo era só um símbolo. Na verdade, o cabelo simbolizava a fidelidade de Sansão com Deus. Quando Sansão se tornou infiel, ele abriu brechas. Ele criou brecha para a própria vida dele. E aí os inimigos, através de Dalila, pegaram ele pelo coração. Dalila então corta os cabelos de Sansão e Sansão se torna fraco. E por que eu digo que o cabelo era só um simbolismo? Porque no momento derradeiro, já cego, preso,
devolve a sua força, e em último ato, ele derruba as pilastras daquele local que ele estava e mata todo mundo, inclusive a ele mesmo. Fala, pastor. A fraqueza dele foi a desobediência. Foi a infidelidade. Ele não foi fiel ao que Deus pediu para ele. Deus dizia que Sansão não poderia se relacionar com outros povos. E ele se apaixona perdidamente por uma filisteia, Dalila. E os filisteus eram inimigos íntimos dos judeus, dos hebreus naquela época. Puxa vida, ele se apaixona com tantas mulheres dentro do povo dele, e Deus pedindo a ele que se una a uma mulher do seu próprio povo. Ele então rompe com esse mandamento e busca justamente uma mulher aonde ele não deveria, no último lugar ele deveria buscar. Sim, o homem mais forte fisicamente, o ser humano mais forte que já pisou esse mundo, também tinha uma fraqueza, tinha um ponto fraco. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. A palavra de hoje tem como título: qual é a sua criptonita? Qual é o seu ponto fraco? Todos temos? Todos concordamos? Sim, claro que sim. Essa história de Sansão, do super-homem, ela tem como objetivo lembrar eu e você de que nós temos pontos fracos. Nós temos brechas na nossa armadura. Deus me mostrou, enquanto eu escrevia essa mensagem, aquela armadura medieval. Eu não sei como os homens se moviam e guerreavam dentro daquela armadura, né? Mas você sabia que aquela armadura tinha pontos frágeis e que os inimigos estudavam esses pontos para atacar ali e vencer? Então não existiu nesse mundo armaduras intransponíveis. Sempre há brechas. E essas brechas criam vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades são os pontos aonde caímos mais facilmente. É aonde a gente cai na famosa tentação. Sabe o que é a criptonita na nossa vida? É aquele ponto que nos induz ao erro. A criptonita da nossa vida é aquele ponto onde a gente induz ao erro. É aquele ponto que nos faz pecar. Inclusive pecar em sequência. E esse pecado cria o quê? Consequências. Quando a gente peca em sequência no mesmo ponto, é como se a gente estivesse em um vórtice de causa e consequência. A gente tropeça, cai e machuca o joelho. Poxa vida, você não aprendeu que naquele caminho tem uma pedra? Aí você vai lá e tropeça na mesma pedra. E cai, e qual é a consequência? Rala agora os dois joelhos. Aí você teima em não aprender e tropeça de novo na mesma pedra. Aí sabe o que acontece? Você rala os dois joelhos e cai de cara no chão. Puxa vida, por que Deus permite isso? Por que está doendo mais? Por que estou me machucando mais? Porque você não quer aprender. Deus está te dando a oportunidade de aprender com seus próprios erros e você insiste em errar no mesmo ponto. É o tal vórtice das causas e consequências. E sabe qual é a raiz do pecado? Sabe qual é a raiz do pecado? Sabe onde a nossa fraqueza evidencia e a gente erra sempre no mesmo ponto? Na falta de reconhecimento. Quando você insiste em não reconhecer os pontos fracos, aonde você está errando, a tendência é você não aprender, é você errar de novo e de novo e
e de novo, e de novo. Quando você não reconhece aonde você precisa melhorar e se corrigir, é aí que o tentador vai agir na sua vida. O diabo é astuto, meus irmãos. Ele conhece eu e você de uma forma que nem a gente mesmo conhece, porque ele observa. Ele sabe aonde tentar. Você viu ali na passagem que ele tentou Jesus primeiro pela fome, ou seja, o aspecto físico. Depois ele testou Jesus em sua fé. E por último, ele testou Jesus em seu ego. O trabalho do diabo em relação a Jesus foi muito mais difícil do que comigo e com você. Sabe por quê? Ele sabe onde ficar perto. Ele sabe. Por exemplo, se você é uma pessoa irada, uma pessoa que fica com raiva com facilidade, tudo você não está vindo, tudo você quer briga e confusão, o que o diabo faz? Cria confusão. Se ele sabe que você vai pecar aí, ele cria situações para que você caia. Ele cria situações para que deixe você com raiva mesmo. Se você é uma pessoa ciumenta, o diabo vai agir na sua insegurança. O diabo vai fazer com que você se sinta menor, inferior. E isso aumenta a sua insegurança. E com essa insegurança vai aumentar o que é o ciúme. Você vai pecar aí de novo. Meus irmãos, o inimigo das nossas vidas, ele existe. Tanto quanto eu e você. E tanto existe que ele nos cerca. Como diz a Bíblia, ele está ao nosso derredor, como um leão feroz. Não é assim que diz a Bíblia? Só que ele não toca no ungido de Deus. Ele não toca no ungido de Deus. E como ele não pode tocar em mim e em você, ele tenta para que a gente peque, ele tenta para que a gente cair, ele tenta para que a gente crie brechas na nossa armadura. E assim ele pode nos tocar, pode nos ferir. É esse o objetivo dele. Meus irmãos, nós não pecamos pela ação do inimigo. Nós pecamos pela nossa própria decisão. O trabalho dele é nos ludibriar, nos iludir, nos tentar. Esse é o trabalho dele. Mas a decisão final não é dele, é minha e sua. O trabalho dele é nos enganar, nos ludibriar, nos inebriar, para que com nossas próprias pernas a gente siga em direção ao abismo. O diabo não nos empurra do abismo, nós nos jogamos. Você já tinha pensado por esse lado? Ele só fica aqui, ó. Vai, chega mais perto. Você não é o ungido de Deus? Você não é o filho do Deus Altíssimo? Se joga. Testa o seu pai. Você não tem fé? Quantas vezes você já escutou isso de outros seres humanos? Cadê a sua fé? Já ouviu isso? Será que é Deus só falando pela boca daquela pessoa? Será que é Deus usando aquela pessoa para te testar em relação à sua fé? O diabo é astuto. Meus irmãos, o primeiro passo para que a gente possa vencer as nossas tentações é identificar a criptonita. Identificar as áreas da sua vida onde normalmente, mais facilmente você cai. As áreas onde você tem mais suscetibilidade para o erro.
Você consegue reconhecer essas áreas na sua vida? Sabe um grande erro nosso? Lá no fundo, bem lá no fundinho, a gente não reconhece. Frases como: eu sou assim, esse é meu jeito, os outros que aprendam a lidar comigo. Ou pior, você se autoconvence de que você não está errado. Quantas vezes você fez uma pessoa pedir desculpa para você sobre algo que você errou? Misericórdia? Pois é. Nós também agimos com astúcia. Quantos erros nós cometemos e não temos a hombridade de pedir perdão? Quantos? Eu não peço desculpa. Quem já falou isso? Eu não me arrependo de nada. Quem já falou isso? Às vezes não falou, mas pensou. Às vezes não falou, mas agiu. Meus irmãos, as áreas onde você está mais suscetível ao erro e à fraqueza, são nessas áreas que o inimigo vai investir contra você. São nessas áreas que o inimigo vai investir para que você caia. Agora, se você consegue identificar essas áreas, eu tenho uma boa notícia para você. Você já deu um grande passo em direção ao início da cura. Sim, meus irmãos, reconhecer é só o início do processo da cura. Só reconhecer e não fazer nada a respeito, você continua como um doente. O reconhecimento, meus irmãos, é um enorme passo, mas nem de longe é a solução final. Digamos que você reconhece que você está fraco em uma área, mas você não busca o fortalecimento para fazer um levante para começar a combater. O que vai acontecer? Derrota de novo. Não? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. O pecado da gula é o pecado mais comum, né? E que a gente meio que normaliza como um pecado menor, né? O pecado da gula a gente normaliza como um pecado menor. Eu estou comendo, né? O pecado da gula, meus irmãos, é a compulsão, é uma compulsão por comer. Compulsão por comida. Aí você reconhece, eu realmente estou comendo errado. Realmente estou comendo além da conta. Né? A gente come, às vezes eu vou falar para mim, tá? Para não acusar ninguém. Eu como às vezes, minha esposa fala, quando eu baixo a cabeça assim, ó, é o refluxo da vida. Eu deito na cama para dormir, aquela comida que vai e volta, parece um ioiô. Pequei, comi demais, comi o que não devia. Aí você reconhece, né? Ou é a tal do beliscar, né? A gente come e depois vai beliscar uma coisa. Parece um ratinho. O pastor está se acusando, não sou eu. É o belisquinho. Isso é uma compulsão. A gente está descontando a ansiedade ou algum, né, algo que está nos incomodando, a gente vai descontar a comida para dar um alento ali, um bem-estar, né?
Tá, aí você reconhece que você tem compulsão por comida, mas ainda assim você fraqueja e mantém os mesmos hábitos. Vou dar um exemplo prático. Primeiro, reconhecer que está comendo errado, que está comendo demais, que precisa mudar os hábitos. Primeiro passo, reconhecimento, que tem que ser acompanhado lado a lado de mudança de hábitos reais. Tem gente, meus irmãos, que opta por mudanças radicais, de 0 a 100. É difícil, porque causa sofrimento. Tem gente que resolve fazer em doses homeopáticas, fazer mudanças pontuais para enganar o próprio cérebro. É uma estratégia. Seja você alguém que escolhe a mudança radical ou as mudanças pontuais, você está dando passo para a mudança de vida. E para iniciar um processo. Ninguém muda maus hábitos, meus irmãos, em 24 horas. Quando eu comecei a fazer academia, 2 anos atrás, eu fiquei a vida inteira sem fazer academia. Não gostava. Aí bateu os 45 naquela época, eu falei, criança pequena, papai, vamos brincar. Brincava um pouquinho, dona lombar. Baixava para levantar, tá doendo. Falei, preciso fazer alguma coisa. Aí busquei uma academia e comecei. Eu lembro que o treinador falava assim para mim: 21 dias. Aí, 21 dias, essa é a conta. Depois de 21 dias, você cria uma mudança de hábito. O seu cérebro, ele altera e aquilo se torna então um hábito. Vai doer? Vai. Mas você vai sentir falta. Se você ficar um dia sem vir, você vai sentir falta. Esse treinador foi um cara sábio comigo. Acho que ele fez a leitura. Ele fez a leitura. Porque aquilo entrou na minha cabeça de uma forma, e a minha esposa está de prova, são 2 anos praticamente sem falha, fazendo, criando um hábito, né? Então, eu reconheci que eu precisava. Eu iniciei um processo e eu perseverei no processo. Meus irmãos, reconhecimento sem ações práticas não dá em nada. Ações práticas sem perseverança, você vai ficar indo e voltando igual o ioiô. Você nunca pode achar que está tudo bem. A mudança de hábito, ela começa e ela precisa ser perseverada, para que então os maus hábitos sejam substituídos por bons hábitos. Mas aí agora tem uma outra notícia para te dar. Lembra que eu falei que o diabo, o inimigo das nossas vidas, está ao nosso derredor? Só esperando. Você acha que ele não está assistindo você reconhecer o erro? Será que ele não está assistindo você tomar ações práticas? Será que ele não está assistindo você perseverar? Você acha que ele vai assistir isso calmamente, tranquilamente? Não. Quando você toma a decisão da mudança, é aí que o tentador vai aumentar a carga sobre você. Quando você decide mudar, é aí que o tentador vai aumentar a carga sobre você. Ele não desiste fácil, porque ele tem por objetivo te tragar de novo. Ele tem por objetivo te derrotar. É esse o objetivo dele. Ele quer te derrotar. Ele quer te ver de joelhos. Ele quer te ver prostrado diante da vida e dele. Ele vai lá e tenta te enganar por outros lados. Por exemplo, você está no propósito de perder peso. Está indo tudo bem.
perseverando. Lá dentro de você, você está feliz com você mesmo, porque você está conseguindo. Aí os amigos te chamam para comer uma pizza sexta-feira. Que culpa eles têm? Estão de regime? Não. Quem está de regime? Você. Eles te convidam por quê? Porque eles querem a sua companhia. É fácil dizer não? Pior, você está de regime e pede uma pizza na tua própria casa. Você precisa privar as pessoas de comer pizza? Não. Quem decidiu fazer regime? Você. Por que os outros têm que navegar o mesmo barco que você? Não. Olha a tentação como é. Aí fica, é só um pedacinho. Se eu comer só um pedacinho, não tem problema. Tem. Porque é igual droga. Uma pessoa passa, você lembra dos alcoólicos anônimos, né? Os narcóticos anônimos, que eles dizem, né? Estou nas reuniões. Estou há 337 dias sem colocar uma gota de álcool na boca. Se no 38º ele resolve baixar um pouquinho a guarda e tomar um cálicezinho de vinho, o que você acha? A compulsão volta triplicada. Então, quando você estipula um propósito, você precisa perseverar nesse propósito. Agora, é fácil para nós seres humanos de natureza pecaminosa? É fácil sozinho? Não é. Aí entra o aditivo final, o fermento que vai fazer esse bolo crescer, que é a providência divina. Da mesma forma que o diabo está assistindo todo esse processo, Deus também está. Só que diferente do diabo, Deus conhece antes, durante e depois. Um dos louvores dizia isso, o louvor que as mulheres louvaram aqui hoje. Eu já estou no seu futuro, eu já sei o que está lá. Reconhecimento, ações práticas, persistência e fé. Quando a gente coloca Deus no processo, Ele põe o aditivo que a gente precisa para a gente suportar. Sabe por quê? Deus reconhece o seu esforço. Deus conhece você desde que você foi formado no ventre da tua mãe. Não existe ninguém no universo que conheça você melhor do que Deus. Então Deus reconhece o teu esforço porque Ele sabe que você é fraco naquilo. E como Ele reconhece o esforço, meus irmãos, Ele manda reforços. Para quem realmente decide persistir e enfrentar o desafio de frente, Deus manda reforços. Eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo incapaz, eu estou me sentindo insignificante. Deus muda essa história. Nesses momentos que você vai fraquejar, Deus reconhece o esforço e manda reforços. E esse aditivo se chama fé. Se você não acredita, de nada adianta. Se você acredita apenas na força de vontade, na sua própria força de vontade, na força do teu braço, na força do teu intelecto, desculpa te dizer, mas a possibilidade de você derrapar na primeira curva, ela é grande. Existe. Quando a gente acredita, meus irmãos, quando a gente tem fé, a gente se fortalece para que a gente possa enfrentar as guerras internas.
Processos internos são guerreados internamente dentro de nós mesmos, não são processos externos. Lembra que eu dei agora o exemplo da pizza? Quem tem que resistir porque sabe que não pode comer é você. Pode vir qualquer estímulo externo, se você estiver forte, você resiste. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. E, portanto, impossível criar bases para romper uma vida de pecados e vencer as tentações que tanto nos atormentam. A fé é o que vai embasar o processo de mudança e criar as bases de uma nova vida. Quem lembra da mulher adúltera? Todos a condenavam. Jesus a condenou? Não. Mas o que Jesus disse para ela? Vá e não peque mais. Olha a importância desse recado. Jesus não condenou. Jesus não condena, mas Ele aconselha. Se você continuar nessa vida de pecado, talvez você vai derrapar na próxima curva e o tombo vai ser maior. Hoje você já ralou o joelho, amanhã você pode ralar a sua cara no chão. Hoje você ralou o joelho, amanhã você pode estar com essa perna quebrada. A decisão é sua. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher adulta. E é isso que Jesus disse para mim e para você. Vencer os maus hábitos e as criptonitas da vida nem sempre é uma tarefa fácil. Por vezes, meus irmãos, vencer as tentações, as fraquezas e as criptonitas da vida vai se assemelhar muito mais a gigantes invencíveis. Quem diria que Davi venceria Golias? Um menino franzino de 14 anos, um pastor de ovelhas, com apenas uma funda e algumas pedrinhas, venceu o gigante invencível. O gigante que amedrontava os melhores soldados do exército de Saul. Quem diria que Davi venceria Golias? Mas por que Davi foi enfrentar Golias quando todos os melhores soldados de Saul estavam com medo? Porque Davi era um homem de fé. Davi acreditava que Deus estava com ele. Por isso ele venceu o gigante. Se você não acredita que Deus está com você no processo, você não vai vencer gigante. Sabe o que você vai fazer? Você vai fugir e vai se esconder. Ou pior, você vai continuar se enganando de que o que você faz nem pecado é. Você vai seguir criando em sua própria mente desculpas cada vez mais criativas para convencer você mesmo de que o que você faz não é pecado. O que você faz não é um erro. Portanto, você não reconhece e não muda. Com a ajuda de Deus, com persistência e esforço, nós podemos vencer qualquer gigante. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vocês saiam desse dia hoje pensando e refletindo qual é a criptonita da sua vida. Aonde você precisa de mudança? Se você não sabe hoje, ore a Deus, peça para Ele te mostrar. Não está tão difícil assim. Amém? Pastor Edivaldo, fazer uma última oração para nós.